Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause e você está no Teofilia e vamos falar sobre Lutero e a Reforma. Muito bem, então o livro em questão é Luther and the Reformation, do R.C. Sproul, um livro em inglês que foi publicado pela própria Leibniz Ministries, que é fundada pelo R.C. Sproul, em 2021. Então é um livro póstumo, né? Porque o R.C. Sproul ele faleceu em 2017. Então aí alguns anos depois da morte do R.C. Sproul é que esse livro é publicado. E ele é basicamente uma pequena biografia do Lutero em tudo que consiste na sua conversão, digamos assim, da Idade Média, né? Das ideias católicas romanas de salvação e condenação para aquilo que vem a ser então a reforma protestante. Vamos lá primeiro para o capítulo de número 1, que se chama De Lutero ao Relâmpago. E lá na página 2 e 3, ou talvez eu precise comentar um pouco a respeito do relâmpago primeiro, né? De Lutero ao relâmpago. É conhecida a história do relâmpago que cai próximo a Lutero quando ele está voltando da sua casa em Eisleben para Erfurt, aonde ele estava estudando direito, né? Ele já havia estudado as artes liberais, o trivium e o quadrivium, e agora estava cursando, se preparando para ser um doutor em direito. E nesse retorno para Erfurt há uma grande tempestade, um raio cai muito próximo dele, e ele então faz uma promessa a Santa Ana, que é a padroeira dos mineiros. O seu pai tem uma mina de cobre e que se ele sobrevivesse àquela tempestade ele se tornaria monge, e uma vez que ele sobrevive à tempestade, então ele se apresenta aos agostinianos de Erfurt, onde ele então passa a se tornar monge, né? E lá ele tem todo aquele processo de tentar sempre conquistar a sua salvação a partir das suas boas obras, dos seus jejuns, das suas confissões, que eram bastante exageradas, né? Parece que ele confessava qualquer 2 fatias de pão que ele comia já seria considerado gula, né? Então ele já vai se confessar e esse tipo de coisa. Então passava horas se confessando, né? Em ocasiões passava horas ali, a ponto de o seu superior se irritar com ele e falar que, cara, tu não precisa ficar vindo confessando, quer vir confessar? Então faça um pecado decente, né? Faça um adultério, mate seus pais, faça alguma coisa, claro que no sentido assim de aquelas coisas que se fala na raiva, né? Na hora, não que ele estava efetivamente aconselhando Lutero a fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos lá. Então, no capítulo de número 1, já na página 2, indo para 3, há um comentário muito interessante ali que eu gostaria de ler. Eu fiz aqui uma tradução livre, tá? Então eu vou ler a minha tradução e estaria escrito o seguinte: os próprios reformadores consideravam o seu trabalho como uma reforma e não revolução. É importante a gente notar essa distinção das coisas. Eles não viam suas atividades como uma revolta organizada contra a igreja ou contra o cristianismo histórico. De muitos modos, como os profetas de Israel no século 8 e 7 a.C., os reformadores viam a sua tarefa como chamar o povo de Deus de volta ao seu fundamento. Eles queriam que a igreja retornasse a sua forma original e a original teologia da Igreja Apostólica. Isto é, os reformadores não estavam tentando criar algo novo, tá? E isso se torna bastante evidente quando a gente tratou deste livro aqui, Long Before Luther, que também já temos resenha aqui no Teofilia. Tá? Então, Long Before Luther, muito antes de Lutero, traçando o coração do Evangelho desde Cristo até a Reforma. Então, aqui ele vai demonstrar assim, de forma bastante clara como Lutero, como a Reforma protestante como um todo, não se trata de inovação teológica, não se trata de revolução, tendo em vista o cristianismo histórico, e sim um retorno a todo o ensino apostólico e patrístico. Tá? É muito interessante esse livro, tá? Dá uma conferida ali na nossa resenha, e se você domina o inglês, cara, eu recomendo muito a aquisição e leitura deste livro aqui.
Outra curiosidade que esse livro aqui do R.C. Sproul vai comentar na página 8 é o que eu não conhecia, mas né, o Lutero ele vai se apresentar, então vai ser monge em Erfurt. E ele se apresenta lá, então, para ser ordenado. E segundo o Sproul, o responsável pela condenação do John Hus, que vai acontecer em 1415, também está enterrado em Erfurt. E o Sproul vai dizer que isso é uma tremenda de uma ironia da história, porque o Lutero, então, ele deita no chão, né, para ser ordenado um sacerdote. E bem à frente dele está enterrado este que é o responsável pela condenação e execução do John Hus, que em 1415 diz que hoje vocês estão assando um ganso, porque Hus em sua língua materna se traduziria por ganso, né? Então hoje vocês estão assando, estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus há de suscitar um cisne, do qual vocês não poderão queimar. Então isso em 1415, em 1517 lá está Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E aí o próprio Lutero vai se entender como sendo esse cisne que é então profetizado por John Hus. Muito interessante essa história. Eu conheci a história do John Hus, mas não o fato de que o seu responsável pela sua execução, estaria enterrado em Erfurt. Essa é uma curiosidade para mim. Aí vamos para o capítulo de número 2, que se chama Monastério e a Crise de Roma. Esse capítulo vai tratar então sobre a viagem que Lutero faz de Wittenberg, né? Ele passa a lecionar em Wittenberg para Roma. Lá então ele chega a lamentar que os seus pais ainda estavam vivos, porque se eles já tivessem morrido, ele poderia ter comprado uma indulgência e tirado seus pais do purgatório, né, e ido direto para o céu. Então, ele chega a lamentar, ele acredita em tudo isso nesse período ainda da sua vida, né? E aí se conta então que ele efetivamente compra ali as suas indulgências e tal, não para os pais, mas para um avô dele. E ele sobe as escadarias que teriam sido as mesmas pedras nas quais Jesus teria subido no seu julgamento, né, perante Pilatos. Essas pedras teriam sido tiradas de lá por Constantino e levadas até Roma. Tá? E aí, com base nisso, você poderia subir aquelas pedras e rezava ali um Pai Nosso, alguma coisa no alto, descia novamente e você tinha então adquirido a sua indulgência. E a pessoa para a qual você havia adquirido teria saído do purgatório e estado no paraíso. Então conta-se que ele efetivamente faz isso, ele sobe essas escadarias de joelho, mas chegando ao topo ele olha toda aquela multidão subindo, né, e pagando pelas indulgências, e ele teria se questionado, né, quem sabe se é realmente assim. Ele não chega a realmente se revoltar já num primeiro momento, mas ele vê todo aquele esgoto a céu aberto de Roma, né, com os prostíbulos e o comportamento ruim dos sacerdotes ali romanos, né, pessoas que rezavam a missa em latim tão rápido que eles teriam rezado 8 missas, enquanto Lutero teria rezado apenas uma, né? Então de tão pressa, tão mal feito, para você conseguir render o quanto mais, né, as indulgências. E ele então teria se questionado, né? Quem sabe se é realmente assim que a gente pode comprar, né, e tirar esses anos de purgatório nosso ou de um familiar nosso já falecido. E aí o capítulo de número 3 vai tratar a experiência da torre, né? Ele está lecionando em Wittenberg e ele vai começar a lecionar a carta de Romanos, a carta de Paulo a Romanos, que é um tremendo de um texto bíblico, né? É a carta magna de Paulo para os romanos. E isso ocorre em 1515, né? Ainda uns anos antes de 1517. É até interessante, né? Porque a experiência da Torre de Lutero, essa sim acontece exatamente 100 anos depois da execução de John Hus, né? De 1515. Interessante esse dado. E ele vai se deparar então com Romanos 1, 17,
onde nós encontramos lá escrito que o Evangelho de Deus se revela, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Lutero olha para essas palavras, a justiça de Deus, e isso causa tremor para Lutero, porque a justiça de Deus, ela condena o pecador, ela é justa, né? A justiça, o que faria a justiça? Ela vai condenar o culpado e vai justificar o justo. Só que o Lutero, ele se entende sendo um pecador, né? Todos nós o somos, né? Então a consciência de Lutero pesa para ele. E quando ele vê que a justiça de Deus se revela no Evangelho, isso não faz sentido para ele, porque a justiça de Deus iria condenar ele. E isso não é Evangelho, isso não é uma boa nova, é uma má nova. Como assim eu ser condenado é uma boa nova? Não faz sentido. E aí ele vê as palavras finais, como está escrito, de fé em fé, o justo viverá pela fé. E é ali que ele tem esse clique, a experiência da torre. Tá, é claro, é pela fé que eu encontro essa justiça de Deus, né? E ali também vai fazer muito sentido para Lutero, porque até então a justiça de Deus, a ideia de justiça de Deus, da justificação, ela tem sido entendida pela teologia católica romana, porque eles se baseiam na Vulgata Latina, e a Vulgata Latina vai colocar justificare, né, que é o tornar-se justo, enquanto Lutero agora já tem acesso à versão de Erasmo, que é em grego, né, a partir de compilação de manuscritos antigos. Erasmo vai publicar o seu Novo Testamento em grego, e a palavra em grego é traduzida não por tornar-se justo, mas por ser declarado justo, e aí as coisas mudam de sentido, né? Então, enquanto vários dos pais, por vezes Agostinho parece estar tratando nesse sentido do tornar-se justo e não ser declarado justo, porque eles se baseiam na Vulgata, então eles se baseiam no termo latino. Já Lutero, quando vai se basear no grego, vai entender de forma então diferente. O próprio Erasmo também vai entender dessa forma, do ser declarado justo e não ser tornado justo. Então, eu sou declarado justo porque a justiça de Cristo me é imputada pela fé, né? Porque o justo viverá pela fé. E aí Lutero escreve que as portas do paraíso se abrem para mim e eu adentro nelas, né? Essa é a experiência da torre. Muitos colocam que essa é a experiência então de conversão de Lutero. Tá? Nem todos entendem que a conversão se dá ali, há um debate histórico acerca disso, mas muitos vão colocar como sendo essa experiência da torre. Tá? Capítulo de número 4, construindo São Pedro, no sentido da Catedral de São Pedro, né? Aqui o R.C. Sproul, então, vai explicar como é que é esse negócio das indulgências, como é que isso estava se dando. Tudo começa porque Roma negociava os bispados, né? Tudo que a gente vai chamar de simonia, por causa de Simão, o mago, lá do Novo Testamento, que ele tentou comprar os poderes sobrenaturais do Espírito Santo, né? E Pedro, claro, vai negar isso para Simão, o mago. Então, é simonia, a prática da simonia, a venda de assuntos relacionados à fé. Então tem um cara chamado Alberto de Brandemburgo, que ele já era bispo, mas ele queria um segundo bispado, o bispado de Mainz. E isso, de acordo com os cânones católicos, era proibido, eu só posso ter um bispado, né? Como é que eu vou dar conta de dois? Então, para eu fazer bem feito uma coisa, eu só posso ser bispo de um bispado. E ele queria então comprar esse segundo bispado. Uma vez que isso era ilegal, bom, a gente consegue fazer um jeito, mas vai custar caro, né? Vai ter o seu preço. E, de fato, eles cobram, eles negociam esse segundo bispado. O Alberto topa, ele aceita, mas ele vai precisar pegar dinheiro emprestado para isso. Então, ele vai emprestar da casa dos Fuggers, que é assim um banco poderoso da Alemanha. Ele empresta esse dinheiro e em troca ele tem o bispado e ele também vai ter o direito da venda de indulgências, né? Então tem o aval do Papa, né? As indulgências ali tem validade papal em toda a Alemanha. Então metade desse valor iria para Roma, para a construção da Basílica de São Pedro,
e metade seria para o próprio Alberto, para que ele pudesse pagar a sua dívida do bispado para com os Fuggers. Tá? Então, agora tem lá o Alberto vendendo indulgências em toda a Alemanha. Em Wittenberg mesmo, ele não poderia, porque Frederico o Sábio não deixou. Não que o Frederico o Sábio não acreditasse nas indulgências, mas Frederico o Sábio tinha suas próprias indulgências, né? Então o Frederico queria fazer da Wittenberg uma espécie de Roma alemã, né? Ter o máximo de indulgências lá. Então, para não atrapalhar as vendas de Frederico o Sábio, ele não deixou que Alberto vendesse as deles lá em Wittenberg. Mas aí Alberto podia vender nas proximidades, e é o que estava acontecendo. As pessoas de Wittenberg poderiam ir para as proximidades, as cidades vizinhas, comprar essas indulgências de Alberto. O responsável pelas vendas era um cara chamado João Tetzel. Tá? Então as pessoas compravam nas proximidades, e quando elas iam se confessar para Lutero, e o Lutero impunha então as penitências, ali elas afirmavam que não, eu não preciso fazer essas penitências porque eu já comprei as indulgências de João Tetzel. E é ali que o Lutero começa a ficar preocupado. Mas como assim? Daí essas indulgências, vocês acham que vocês compram a salvação de vocês aí com essas indulgências e tal? E aí o Lutero então vai escrever suas 95 teses contra as indulgências e contra a doutrina do tesouro de méritos, que a gente vai entrar nisso de novo um pouco mais tarde. E aí ele posta essas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg como um chamariz para o debate público. Né? Não é um ato de revolta, esse é um debate público, é algo que já acontecia. Outras teses já haviam sido debatidas, já haviam sido postas na porta e debatidas posteriormente. Então é isso que o Lutero está propondo, um debate público. Né? Ele nunca imaginou que teria tido a repercussão que teve, e muito disso se deve por causa da prensa. Né? O Gutenberg teria inventado a prensa não muito antes da Reforma Protestante. Eles fizeram um uso bastante da prensa de Gutenberg. Capítulo de número 5, a controvérsia da indulgência. Aqui eu fiz mais uma tradução livre do que está escrito na página 48. Passo a ler. Uma das ironias da tese é que ela não contém nada sobre a doutrina da justificação, o tópico que mais tarde se tornou o centro da reforma. A ênfase das teses dizia respeito às indulgências e à doutrina do tesouro de mérito. Essa doutrina, então, dizia respeito que Cristo, na sua morte, ele conquistou um tesouro de mérito para a igreja. Então, haveria esse baú de tesouros com todos os méritos de Cristo conquistados na cruz e mais a soma dos méritos dos santos. Né? Então, Maria, que é cheia de graça, né? Ela é toda em graça, tem os seus méritos também depositados nesse baú do tesouro. E assim todos os outros santos que conquistaram tantos méritos suficientes para a sua própria salvação e extrapolaram esse mérito todo, isso é posto então nesse baú, que aí as pessoas que não são tão santas assim como nós, pobres pecadores, podemos apelar para esse tesouro acumulado da igreja, né? E ele então nos dado para a nossa salvação, né? Então ele é concedido a nós ou pelas penitências ou então comprando, né? Pelas indulgências. Então, e aí ele vai mencionar aqui também, né, entre 1517 e a Dieta de Worms, que vai se dar em 1521. Há outros debates nesse ínterim, e entre eles há a disputa de Heidelberg, que se dá em 1518. Um dado curioso dessa disputa é que Martin Butzer está presente nela. Ele é então um jovem dominicano que ouve Lutero ali e passa a ser um defensor de Lutero. Martin Butzer, que mais tarde vai ser um proeminente reformador também. Ele vai tentar fazer um meio de campo entre o Martin Lutero e o Zwinglio, né, que infelizmente não dá muito certo, eles não se entendem muito bem no que diz respeito ali à ceia, né, a Santa Ceia, mas o Martin Butzer faz esse papel todo aí de meio de campo, né, entre o Lutero e o Zwinglio. Capítulo de número 6, o progresso para Worms, então para a Dieta de Worms.
Aqui ele vai mencionar então o processo até lá, né? Antes disso ele vai ter um outro debate em Augsburgo, onde o debatedor ele vai acusar o Lutero de estar indo contra dois papas, porque dois papas no século XIV, um deles havia permitido, né, havia dado aval para a venda de indulgências ali no contexto das cruzadas, e o outro havia atestado a doutrina do tesouro dos méritos, o tesouro de méritos. E o Lutero estava contestando a ambos. Ou seja, o Lutero estava indo contra dois papas da história. Isso coloca Lutero numa posição um tanto difícil, porque embora não se tinha ainda a doutrina formal da infalibilidade papal, ela já era acreditada assim na tradição da igreja, né? Ela só vai se tornar uma doutrina formal da igreja no século XIX, né? 1870, mas ela já era acreditada, mesmo que não formalmente. Então o Cajetan vai acusar o Lutero. Então você está questionando a autoridade papal de dois papas da história. E aí, depois disso, ele vai mencionar, isso se dá em 1518, tá? E aí, em 1519, há um outro debate, o debate de Leipzig, onde ele vai debater, então, com John Eck. O John Eck vai ir nessa mesma linha de estar acusando Lutero de estar indo contra não apenas papas, mas concílios da igreja. Passo a ler aqui uma tradução livre. E Lutero, depois de desafiar a autoridade do Papa em Augsburgo, estava agora ouvindo a mesma mensagem. Assim como Cajetan havia manobrado Lutero a admitir que ele diferia de dois papas na história, agora é que sua própria forma brilhante estava apto a levar Lutero a admitir que ele sustentava crenças similares à de Hus, né, o John Hus, que a gente viu antes, de 1415, crenças pelas quais Hus havia sido condenado à morte não apenas por um papa, mas por um concílio da igreja. Em Leipzig é que manobrou Lutero a dizer que papas e concílios da igreja podem cometer erros. Aí a coisa começa a ficar séria para Lutero. Afinal, John Hus foi condenado como herege, foi executado por essas crenças que agora Lutero também sustenta de forma bastante similar. Então as coisas ficam um pouco perigosas. Tanto é que a partir da Dieta de Worms, que se dá em 1521, ele é sequestrado então por Frederico Sábio, que embora mantém algumas crenças bastante católicas, como essas da indulgência, ele é um protetor de Lutero. Então ele organiza esse sequestro para Lutero, vai o deixar escondido no castelo de Wartburg, onde o Lutero então vai passar a traduzir a Bíblia do grego para o alemão nesse período. Capítulo de número 7, a visão católica romana da justificação. Tá? E aqui ele vai mencionar de novo essa diferenciação entre o ser tornado justo e o ser declarado justo, nessa diferença do latim para o grego, isso na página 66 e 67. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu vou tentar ler aqui traduzindo na hora, né? Eu não fiz uma tradução livre ali, mas eu passo lendo. Parte do problema da doutrina da justificação e da distinção histórica protestante e católica romana está no significado da palavra justificação em si mesma. A palavra inglesa justificação, né, justification, é derivada da palavra em latim justificare, com a etimologia e originalmente significando tornar-se justo. Os pais latinos que estudaram a Vulgata latina da Bíblia, ao invés do original em grego do Novo Testamento, desenvolveram então a doutrina da justificação baseado no seu entendimento do sistema legal do Império Romano, o qual usava a palavra justificação para tornar justo. E nisso que a igreja então vai se basear, vai desenvolver a sua ideia, né, da Idade Média de justificação. Mas a Reforma Protestante,
focou no grego, na concepção grega da justificação, a qual derivava da palavra dikaio, com a qual significava, com o significado declarar justo e não fazer justo, tá? Então essa é a distinção. Nisso vai se basear a distinção entre a teologia romana e a teologia protestante. Capítulo de número 8, a visão católica romana da justificação, parte 2. E aí eu passo a ler uma tradução livre da página 80. Alguns dos cânones da Igreja Católica vão direto ao ponto, e eles claramente anatematizam a doutrina reformada da justificação pela fé. Aqui está o significado disso. Se a articulação reformada da doutrina bíblica da justificação está correta, então anatematizar isso é anatematizar o evangelho. Qualquer comunhão ou organização que afirme ser cristã, mas nega ou condena uma verdade essencial do cristianismo, se torna apóstata e está longe de ser uma igreja verdadeira ou válida. Palavras fortes aqui do R.C. Sproul, né, contra a teologia romana, né, católica romana. E aí ele vai mencionar a questão da salvação pela fé, afinal os católicos também falam em salvação pela fé. A diferença, entretanto, uma tradução livre, entretanto, é que de acordo com Roma, fé não é uma condição suficiente, então é uma condição necessária para a salvação, né? Eles não negam que é necessário a fé para a salvação, a diferença é que ela não é uma condição suficiente para a salvação, né? Junto com a fé eu preciso das obras, do mérito, né, para a salvação. Essa seria então a diferença para com a justificação no entendimento protestante. E aí o capítulo 9, então, a visão protestante da justificação. E aí ele vai tratar sobre a ideia da imputação da justiça de Cristo em nós. Não é um mérito nosso que conta para a nossa salvação, mas é a justiça que é imputada a nós mediante a fé, mediante a graça, né? É por graça mediante a fé que a justiça, então, de Cristo nos é imputada. E aí é uma frase que é famosa do Lutero, né? Simul justus et pecador, o que significa, né, simultaneamente justo e pecador. Eu sou ambas as coisas, eu sou pecador na minha própria natureza, né? Eu acabo seguindo sendo um pecador, eu acabo cometendo pecados na minha vida, mesmo depois da minha conversão, mas eu sou justo por conta da justiça de outro, a justiça de Cristo, uma justiça extra a nós, né? A justiça de Cristo, então, que nos é imputada. Capítulo de número 10 vai tratar então sobre objeções de Roma respondidos. Eu não vou tratar cada uma das objeções que o R.C. Sproul se esforça aqui por responder, vou deixar vocês na curiosidade para adquirirem e lerem esse livro, mas ele vai tratar aqui também sobre os reformadores definiram 3 elementos específicos da fé salvadora, que seria eles: a notícia, o assensus e a fidúcia. Então, notícia é a notícia propriamente dito, é a preposição da fé, né? Tipo, a afirmação de que Cristo ressuscitou dos mortos, por exemplo. É a notícia em si mesma, é a preposição em si. A proposição em si. Aí ascensos é quando eu passo a acreditar nisso. Não, beleza, eu sei que Cristo ressuscitou dos mortos e agora eu realmente acredito nisso. Não, Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Mas ainda tem a fidúcia, que é quando eu passo a crer em Cristo. Eu deposito a minha confiança, a confiança da minha salvação pessoal na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, ambas, né, as 3 são necessárias. E isso se torna bastante claro aqui na Confissão de Augsburgo, que é a confissão de fé da Igreja Luterana. Lá no artigo de número 20, que vai tratar da fé e das boas obras, ele vai falar o seguinte: uma, que ele vai mencionar aqui o Santo Agostinho, né, então vai se esforçar em demonstrar como a doutrina luterana, ela não é uma coisa nova, né, aquilo que o Sproul já coloca logo no início do seu livro, né?
E aqui não se introduziu interpretação nova, é coisa que se pode provar com Agostinho, que trata essa questão diligentemente e também ensina assim a saber que alcançamos a graça e nos tornamos justos diante de Deus por intermédio da fé em Cristo e não por obras, conforme mostra todo o seu livro de Spiritu et Litera, então o espírito e a letra, né? E aí ele vai mencionar na página 21. A Escritura fala sobre a fé no sentido que acabamos de indicar e não entende por fé um conhecimento que demônios e homens ímpios têm, pois em Hebreus 11:1 ensina-se com respeito à fé que crer não é apenas conhecer a história, ou seja, notícia, mas ter confiança em Deus e receber sua promessa. E Agostinho também nos lembra que devemos entender a palavra fé na Escritura como significando confiança em Deus, de que nos é clemente, não apenas conhecer tais notícias históricas que também os demônios conhecem. Então não é tão somente conhecer, né, a notícia e nem tão somente acreditar nelas, que elas são de fato verdadeiras, porque isso os demônios também sabem. E também sabem que é verdadeiro, também acreditam. Então o que a gente precisa é depositar a nossa confiança, né, pela fé em Cristo, né, o ascensus, quer dizer, a fidúcia, então. Tá? Vai até aqui as minhas reflexões a respeito de Lutero e a Reforma, né? Luther and the Reformation, como um monge descobriu o Evangelho, né? O subtítulo aqui de R.C. Sproul. Muito legal, muito interessante, vale a pena e eu recomendo. Falou e até a próxima!